Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula? Vamos para mais uma aula. Eu vou abrir aqui o PowerPoint e aí daqui a pouquinho a gente vai ver juntos aqui, tá bom? Bom, espero que vocês estejam realmente fazendo todas as tarefas, tá? Logo, logo eu vou postar um vídeo sobre a correção da nossa prova, fiquem atentos e aí a gente comenta depois, tá? Mas essa é mais uma aula de língua portuguesa para o 7º ano, aula número 20. E o assunto de hoje é variedades linguísticas e acentuação dos verbos ter e vir. Vamos lá, pessoal? Bem, para a gente começar a falar de linguagem e tal, nós temos que saber de variedades linguísticas, a gente tem que saber, então, primeiro, que ela tem várias etapas. A variação quer dizer várias possibilidades da gente usar a língua. E a gente vai começar com a mais simples de vocês entenderem por enquanto, mas com certeza vocês já viram isso na aula do 6º, do 5º ano, que é a diferença entre linguagem formal e linguagem informal, tá? Mas vamos lá. A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas. Bom, quando a gente fala de língua, de linguística, a gente está falando de língua. Que língua que é essa? Essa aqui, ó? Não. Não é essa língua. É a língua, é o idioma que a gente fala. No caso, a gente está aqui no Brasil, fala o quê? Português. Tá? A gente fala língua portuguesa. Mas se fosse outro país, ia depender. Por exemplo, Inglaterra fala inglês, França fala francês, espanhol na Espanha e assim por diante. Então, dentro dessas línguas, a gente tem algumas coisas que variam, que mudam. Variação é mudança. Então, a gente tem aqui ó, a linguagem formal e a linguagem informal. O que quer dizer isso? São duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. Claro, gente, linguagem a gente usa para quê? Para passar o que a gente está pensando, o que a gente quer dizer, sentimentos, etc. Então, a gente quer comunicar alguma coisa. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos. O que é um contexto, gente? É a mesma coisa que assim, ambientes diferentes, situações diferentes, certo? Então, para a gente fazer uma comparação bem basiquinha, o que é uma linguagem formal e uma linguagem informal? Vamos supor assim, você, por exemplo, vai na praia de terno e gravata, ou de salto alto e vestido longo, você vai tomar banho de mar desse jeito? Claro que não. Por outro lado, você também não vai num casamento de biquíni, de bermuda, chinelo de dedo. Normalmente você não vai, né? Por quê? São situações diferentes. A situação do casamento, que tem cerimônias e tal, é uma situação de formalidade. Você tem que ir, pelo menos, muito bem arrumado, né? Com uma roupa diferente daquela que você usa no seu dia a dia. Já a informalidade, não, você pode ir com a roupa que você quiser, certo? Na praia, por exemplo, você vai de biquíni, leva o short, põe o short por cima, enfim. Vai de chinelo de dedo. Se quiser ir descalço, no casamento você não pode. É a mesma coisa com a linguagem. A gente tem que adequar a linguagem que a gente usa às situações onde nós estamos, tá? Isso que é contexto. Situações diferentes. Vamos embaixo. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes, da formal e da informal, para compreender seus usos em determinadas situações, certo? Assim como você não vai usar um biquíni no casamento, na igreja, lá no altar, você também não vai usar gíria, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, dependendo de onde você trabalhar, né? Senão, pega mal. Olha, quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal. Essa solta, despreocupada, que a gente fala do jeito que a gente quiser. Entretanto, se estamos numa reunião na empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, devemos utilizar a linguagem formal. Tudo bem? Pelo menos por enquanto aí. Olha lá, vamos fazer a diferenciação entre elas então? A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na pronúncia, boa pronúncia das palavras. Para a gente falar todas as letras, para todo mundo entender perfeitamente o que nós estamos dizendo. Tem gente que fala assim, não, eu acho meio enrolado, né? Eu ainda falo um pouquinho, né? Mas dá para entender. Tem gente que enrola, que fala muito rápido, que a gente não consegue entender, então não é uma pessoa que tenha boa pronúncia, tá? Continuando aqui, ó. Já a linguagem informal ou coloquial, cuidado, gente, que eu já vi gente falando que a coloquial é a linguagem formal, e não é, tá? Voltando, hein?
Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. O que é uma linguagem espontânea, gente? Aquela que a gente nem pensa para falar. Sabe quando você fala do jeito que vem na sua cabeça? É espontaneidade. E a regionalista é que pode ter diferenças de região, né? Quem é do Nordeste ou lá do Rio Grande do Sul percebe claramente a diferença que tem na maneira da gente se expressar. Isso quer dizer a linguagem regional, ou seja, a linguagem de cada região. Tá? Tem um jeito de falar no Nordeste que é diferente da linguagem do Rio Grande do Sul, que é diferente da nossa aqui de São Paulo também em algumas coisas, certo? Despreocupada é você não pensar no que você está falando, sem ficar pensando, será que eu estou falando dentro da norma padrão? Será que eu estou falando corretamente? Isso é ser espontâneo e despreocupado, tá? Vamos lá. No âmbito da linguagem escrita, ou seja, falar é uma coisa, escrever é outra. Quando a gente escreve, tem que tomar mais cuidado. Então, ó, no âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves entre linguagens formal e informal, tá? Dessa forma, quando os estudantes produzem um texto, pode haver dificuldades de se distanciar da linguagem mais espontânea e coloquial. Principalmente quando os alunos começam a entrar na escola, começam a entender e a estudar a norma culta da língua. Porque até então, eles falam de maneira despreocupada, eles não sabem as regras. A partir do momento que começa a entender as regras e falar igual à norma padrão, tudo bem, mas até você passar por esse processo e começar a entender a maneira correta de dizer as palavras dentro da norma padrão e de escrever também, demora um pouco. Então você pode cometer alguns erros nesse período, tá? Mas estudando a gente para de errar, tá bom? Então tá falando aqui. Isso acontece por descuido, quando a pessoa não está muito preocupada, ou mesmo por não dominarem as regras gramaticais. E como é que a gente faz para decorar, para dominar essas regras gramaticais? É por isso que a gente estuda a língua portuguesa na escola. É por isso que você estuda o espanhol, para seguir as regras do espanhol. Por isso que você estuda a gramática da língua inglesa, para você entender as normas da língua inglesa, que são diferentes da nossa aqui, por exemplo, tá? Então, assim, o único jeito de dominar as normas e você falar dentro da norma padrão da língua é estudando gramática. Não é à toa que a gente estuda bastante na escola. Vocês já repararam que tem mais aula de português e matemática do que das outras matérias? Então, não é à toa. É porque é muita coisa mesmo. A gente tem que ter mais aula, certo? Vamos lá. Então, esses erros, né? Assim, para que esses erros não aconteçam, é muito importante estar atento a essas variações para não cometer erros. Então quer dizer que eu posso falar do meu jeitinho que eu falo com meus colegas, só que eu tenho que saber usar a língua portuguesa dentro da norma padrão para usar dentro da norma padrão em outros ambientes? Isso. Você não vai falar do mesmo jeito que você fala com seu colega que anda de bicicleta com você, com o diretor da sua escola. Ou quando você crescer, você falar com o guarda, com um policial, ir num cartório, falar com o advogado. A gente tem que saber usar a língua de acordo com o ambiente que nós estamos. Que nem a roupa da festa e a roupa da praia, tá? Bom, vamos lá. 2 dicas muito importantes para evitar escrever um texto repleto de erros e expressões coloquiais. O que é expressões coloquiais? Um monte de gíria, falar tá, né, tô, e por aí vai. Mano. Bom, como é que a gente faz para não errar, não colocar isso no texto? Conhecer as regras gramaticais, ou seja, praticar bastante a língua portuguesa e os exercícios que a gente aprende na escola. Possuir o hábito da leitura, gente. Para mim, esse é o melhor. Quanto mais você lê livros bons, claro, né? Quanto mais você lê, mais facilmente você vai acabar decorando como é que as palavras são escritas corretamente, como a gente, dentro da norma padrão, a gente usa algumas maneiras de falar, e isso ajuda bastante na expressão da gente falar depois com outras pessoas, tá? A gente dominar a língua. Então, possuir o hábito da leitura, que auxilia na compreensão e produção dos textos. Gente, isso é fantástico. Quanto mais a gente lê, mais facilmente você vai entender. Quando a gente dá a escola, sabe quando a escola dá sempre um texto e depois produção de texto, ou, no caso aqui, interpretação de texto? É muito mais fácil de você conseguir fazer as questões de interpretação de texto quando você lê bastante. Você se habitua de tal maneira que você entende tudo mais fácil, tá?
Ó, uma vez que amplia o vocabulário. O que é ampliar o vocabulário? Você aprende muito mais palavras, a usar muito mais palavras diferentes do que aquelas que você usa no dia a dia. Então, deixa a sua linguagem mais interessante, mesmo na hora de escrever. Senão, você escreve sempre do mesmo jeito, com as mesmas palavras. Então, vamos aprender a variar, usar sinônimos, tá? Parece coisa simples, mas muita gente não faz isso ainda. E vocês estão jovens, ainda dá tempo de aprender, tá bom? Bom, vamos para os exemplos. Que a gente está falando. De repente tem alguém aí que não entendeu os exemplos, não entendeu o contexto, né, do que eu estou falando. Aqui, olha, exemplo 1. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Tudo bem? Seguindo. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha, preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela. O que vocês acham? Que esse texto está dentro da norma padrão ou está fora da norma padrão? Bom, ele está totalmente dentro da norma padrão, certo? Vamos ver o exemplo 2 agora. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família, boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Vocês viram que tem algumas diferenças bem básicas, assim, e bem que dá para diferenciar bem um texto do outro? Então, ó, esperar. O que está errado aqui? Isso é o jeito que a gente fala, esperar. Mas como é que seria o correto? Esperar, um R no final. Tá? Então, esse aqui é um jeito de falar, mas a gente não pode usar na escrita. Na escrita tem que ser esperar. Depois embaixo. Nisso também é um jeito de a gente falar, mas a gente não pode usar isso no texto. Tá bom? Vamos voltar aqui para vocês verem como é que estava lá. Olha lá. Enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Ó, nisso, seria enquanto isso, Maria ficou em casa preparando o almoço, certo? Quando eles chegarão. O que é esse chegarão? Tá errado por quê? Porque, olha, do jeito que está escrito chegarão, é uma coisa que vai acontecer no futuro. Chegarão as férias de dezembro. Deu para entender? E aqui ele não está falando uma coisa do futuro, é o que está acontecendo no momento, quando eles chegaram em casa. Como seria a maneira correta de escrever? Em vez de chegarão, chegarão, com AM no final. É que o som fica parecido, né? Chegaram. Bom, Maria estava. Esse estava é o jeito que a gente fala, mas escrever não pode. Tudo bem? E continuando. Boa pra caramba é gíria. Eu não poderia estar usando nesse texto. Tudo bem? Então, eu poderia falar uma receita saborosa, maravilhosa, mas boa pra caramba não posso. Tudo bem? Vamos ver aqui, olha. De acordo com os exemplos mostrados, fica claro distinguir o texto formal, que é o exemplo 1, do texto informal número 2. Observe que o primeiro exemplo segue as regras gramaticais de concordância e pontuação, certo? Já o segundo não segue as normas da língua culta, ou seja, apresenta erros gramaticais, ortográficos e falta de pontuação. Então é o seguinte, o texto 2 até poderia ser um jeito de falar, mas você não pode escrever daquela maneira, porque ele não está dentro da norma padrão da língua, igual o texto número 1, certo? Bem, essa é uma das primeiras coisas que a gente vê sobre variação linguística, tá? Ao longo aí do Fundamental 2, no 8º, no 9º ano, a gente vê outras possibilidades, outras coisas dentro dessa variedade linguística, tá bom? Então, por enquanto é isso, da variação linguística. Agora a gente vai ver, então, a acentuação dos verbos ter, vir e seus derivados. Tudo bem? Bom, ter e vir. Os verbos ter e vir no presente do indicativo têm a seguinte conjugação. Bom, primeiro, por que está falando em acentuação de verbo? Porque no caso dos verbos, acentuá-los, colocar o acento, diferencia uma coisa da outra, palavras que são iguais. E aí a gente vai ver aqui. Olha só. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, certo? Essa primeira coluna do meio é do verbo ter. A da direita do verbo vir. Então, vamos ver do verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Qual que é a diferença aqui?
Olha o ele ali, ó. Ele tem, não tem acento, tá vendo? E eles têm acento. O que quer dizer, então? Que o nosso plural, o tem, vai ter o acento para diferenciar do singular, que é tem também, só que sem acento. Beleza? Mesma coisa acontece no verbo vir. Olha só. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Olha lá, mesma coisa. O plural, eles, vêm, tem acento, circunflexo, nosso chapeuzinho, para diferenciar do ele vem, que é o singular e não tem acento. Beleza? É essa diferenciação, é para isso que é usado o acento aqui. Os derivados do verbo ter e vir no presente do indicativo têm a seguinte conjugação. Peguemos como exemplo os verbos manter e intervir. O que é derivado, gente? É assim, é um verbo que a gente constrói, foi escrito a partir do verbo ter, por exemplo, manter. E a partir do verbo vir, no caso aqui, intervir, certo? Olha lá, os derivados dos verbos ter e vir no presente do indicativo têm a seguinte conjugação. Peguemos esses exemplos então, manter e intervir. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém. Olha o acento do ele mantém, é um acento aberto, um acento agudo. Nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. Olha o acento como mudou. Agora é um acento fechado, circunflexo, certo? Isso quer dizer o quê? Que ele mantém no singular é o acento agudo, o acento aberto. Eles mantêm é acento fechado, para dizer que é plural, tá? A mesma coisa acontece no verbo intervir, olha lá. Eu intervenho, tu intervens, ele intervém, acento aberto. Nós intervimos, vós intervindes, eles intervêm. Eles intervêm, o acento fechado, circunflexo, certo? Isso para diferenciar o singular do plural. Agora a gente tem um outro tipo aqui, olha só. Verbos crer, ver, ler no presente do indicativo. Olha a primeira coluna do verbo crer. Eu creio, tu crês, ele, ela crê. Nós cremos, vós credes, eles creem. Tá vendo que tem dois es? Pois então, antigamente aqui tinha um acento no primeiro e, creem. Depois teve uma reforma ortográfica onde alguns acentos não são mais usados. E aqui é um caso desse. Então é creem, dois es juntos, sem acento. Mesma coisa no ver. Eu vejo, tu vês, ele, ela vê, nós vemos, vós vedes, eles, elas veem. Dois es juntos, mas sem acento. E a coluna do ler. Eu leio, tu lês, ele, ela lê, nós lemos, vós ledes, eles, elas leem. Beleza? Pode ver. Dois es juntos, sem acento. Beleza? Olha lá. Nos verbos derivados de ter e vir, deter, conter, reter, advir, convir, intervir, etc. Deixa eu tirar minha carinha daqui. Peraí, pessoal. Vamos voltar lá. Além do acento circunflexo na terceira pessoa do plural, circunflexo é aquele chapeuzinho, acentua-se a terceira pessoa do singular com o acento agudo, aquele que eu falei, por se tratar de palavra oxítona terminada em. Isso faz daquelas regras de acentuação, tá bom? Ele detém o conhecimento. Olha só, ele detém acento agudo. Do lado de cá, eles detêm o conhecimento. Eles detêm com acento circunflexo, acento fechado. O carro, o correio retém carta sem selo. Do lado de cá, os correios retêm carta sem selo. O correio retém é acento agudo. Os correios retêm acento fechado, circunflexo. A proposta convém a todos, acento aberto, agudo. As propostas convêm a todos, acento circunflexo. É a diferença entre o singular, que é o acento agudo, do plural, que é o acento fechado circunflexo, certo? Gente, não é muito difícil, mas vocês vão ter que treinar. Façam as atividades com bastante cuidado, tá? Olha lá. Verbos ler, crer, ver, dar e seus derivados. Os verbos ler, crer, ver e dar e derivados, que é reler, descrer, rever, etc. Na terceira pessoa do singular, que é o ele, são acentuados porque são palavras monossílabas terminadas em E. O que é monossílaba, gente? É a palavra que tem uma sílaba só uma, e nesse caso todas as terminadas em E são acentuadas, monossílabo terminado em E. Na terceira pessoa do plural, não são acentuados. Então vamos ler aqui. Ele lê bons livros.
Olha do lado de cá. Eles leem bons livros. Então, no plural não tem acento, mas no singular tem. Ele crê em dias melhores. Singular, tem acento. Eles creem em dias melhores. É plural, não tem acento. Ele vê um novo caminho, tem acento, se é singular. Eles veem um novo caminho, é plural, não tem acento. Espero que ele nos dê gorjeta. Singular, portanto, tem acento. Espero que eles nos deem gorjeta, é o plural e não tem acento aí. Certo, gente? Beleza? Mas é o que eu falei para vocês. Não é que é tão difícil, mas é cheio de detalhezinho que vocês têm que treinar bastante. Leiam, vou falar de novo, leiam as tabelas de verbo. Não é para decorar, gente, mas leia várias vezes para vocês irem guardando como que os verbos são escritos. É a melhor maneira de você estudar, além da leitura, claro, tá bom? Bom, então com relação a esse conteúdo de variedades linguísticas, você fará as atividades da página 45 a 47 e da acentuação dos verbos ter e vir na página 53 a 55. Do caderno de atividades, você vai fazer da 59 a 62, beleza, pessoal? E é o seguinte, se você tiver dúvida, se tiver algum problema, não entender alguma coisa, fale comigo, manda uma mensagem para mim, que aí a gente conversa, tá bom? É isso, meu povo. Deixa eu sair aqui. Espero que vocês estejam todos bem aí na casa de vocês. Continuem se cuidando. Vamos torcer para que as nossas aulas voltem logo, porque eu estou com saudade de vocês. E eu tenho certeza que todos estão com saudade da escola, não é isso? Então tá bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Beijo e tchau, tchau.